Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 10. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela. Mostre aonde nós vamos ler. Esse texto aqui, e este fato, aconteceu cerca de 1000 anos antes de Cristo. 3000 anos atrás, aproximadamente. Está escrito o seguinte: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Amém? Eu vou ler de novo. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Assim, bem alto, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Amém? Você crê que esta passagem bíblica de fato aconteceu há quase 3000 anos atrás? Quem acredita? Você crê nisso? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. A melhor salva de palmas que você pode dar. A melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus, aplaudindo, glorifique, diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continue aplaudindo, continue glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, acompanhando pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco agora. Onde você estiver, em casa, no trabalho, no trânsito, em toda parte, diga: glória, glória, glória ao teu nome. Isso, glorifica, glorifica e aplaude. Pai querido, toda esta multidão está te glorificando. Pessoas em toda parte no nosso país e até fora do Brasil. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem agora com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, poder se assentar. Deixe-me te situar na história. Israel não tinha rei. O país, primeiramente, foi governado por um patriarca, e quando a descendência se multiplicou, Deus chamou Moisés como legislador e governante, e o sucessor de Moisés foi o general e profeta Josué, e o país, durante um bom tempo, foi governado por profetas. O último dos profetas a governar Israel foi Samuel.
Mas o povo ficou descontente com aquele governo religioso e começou a pedir um rei, como as nações em volta tinham. Eles queriam um rei político. Samuel ficou muito triste, mas Deus disse para Samuel: faz o que o povo está mandando. Acho que foi daí que surgiu a expressão: a voz do povo é a voz de Deus. E Samuel, então, ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Mas Saul, com o tempo, mostrou que era um rei político demais. Ele queria agradar os outros e agradar a si mesmo e se esqueceu de agradar a Deus. Então Deus disse uma vez para Samuel: eu quero que você vá até a cidade de Belém, procure a casa de Jessé. Ele tem vários filhos. Entre os seus filhos, eu escolhi um para ser o novo rei de Israel. E quando Saul morrer, ele será o próximo rei. Então Samuel foi até Belém, achou a casa de Jessé e pediu para Jessé trazer todos os seus filhos. Porque Samuel, ele ainda não tinha recebido de Deus a revelação qual dos filhos de Jessé seria o futuro rei de Israel. Deus não tinha falado para ele a palavra inteira. Deus iria revelar ali na hora. E enquanto Jessé foi chamando os filhos, começando pelo mais velho, e todos eles foram passando diante de Samuel, Samuel começou a analisar a aparência dos filhos de Jessé. Ele ficou bastante impressionado com alguns deles, porque eles eram fortes, eram altos, e eram homens que inspiravam respeito pela presença que tinham. E Deus falou para Samuel: Samuel, eu não quero que você fique olhando a aparência das pessoas, porque eu não sou que nem você, Samuel. Eu não julgo as pessoas por aquilo que elas têm por fora, e sim por aquilo que elas têm por dentro. Eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. Esses daí, por fora, têm até uma boa aparência, mas por dentro, eu estou vendo que eles não servem, porque por dentro eles não têm condição de abrigar o meu espírito. Deus rejeitou todos aqueles filhos de Jessé, porque nenhum deles poderia receber o Espírito Santo. Porque eram homens soberbos, eram homens orgulhosos, eram homens vaidosos, eram homens que confiavam no próprio braço, eram pessoas prepotentes, presunçosas. Então Deus falou: nenhum desses. Aí Samuel ficou encafifado, porque aparentemente Jessé tinha passado a família inteira, os filhos todos diante de Samuel. Então Samuel falou: acabaram os seus filhos? Não tem mais nenhum? Samuel estava confuso, porque Deus falou: não é nenhum desses. Deus queria uma pessoa, preste atenção nisso, para colocar o seu Espírito Santo dentro do escolhido. O que Deus valoriza é o interior da pessoa, porque Deus, Ele quer morar no interior do ser humano. Então, você não tem mais nenhum filho, Jessé? Jessé disse: eu tenho sim, um que é pastor de ovelhas, não está aqui agora porque ele está com o rebanho. É o menor de todos. É o caçula. Ah, é? Você ainda tem? Então, manda ele entrar. Ah, mas ele está longe. Ele está apacentando o rebanho. Está cuidando das minhas ovelhas. Aí Samuel disse para Jessé: enquanto ele não chegar, nós não vamos comer nada. Mande trazer o teu filho. E quando finalmente o jovem Davi chegou,
sem saber de nada, Deus falou para o profeta Samuel: é este, pode ungí-lo. E aí Samuel se levantou, pegou o azeite, aquele azeite consagrado, e ele derramou sobre a cabeça do jovem Davi. E quando aquele azeite da unção foi derramado, aconteceu um fato sobrenatural. Com aquele azeite veio o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ele nem sabia o que estava acontecendo, mas Deus encontrou um coração e um interior humano onde ele poderia viver, onde Deus poderia se manifestar, onde Deus poderia agir. Veja comigo aqui no versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Quantos irmãos ele tinha? 7. Tudo perdido, viu? Quero que você registre isso. Davi tinha 7 irmãos e todos perdidos. Deus rejeitou todos eles. A leitura inicial que eu fiz para você e que você repetiu comigo, Deus deixou claro isso. Eles eram perdidos. Todos eles, os 7. Então agora Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Versículo 13. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Todos nós temos 7 parentes, a maioria perdida. Todos nós temos 7 parentes: pai, mãe, irmão, irmã, cônjuge, filho e filha. Muitas vezes nós até achamos que alguns são melhores do que nós. Isso deve acontecer também na sua casa, na sua família. A pessoa que é de Deus, ela nunca se julga superior às outras, ou superiora às outras. A pessoa que é de Deus é sempre humilde. A pessoa que é de Deus é sempre a menorzinha. E Jesus revelou esse segredo: o menor será o maior. A pessoa que se diminui, ela será exaltada. E Davi era humilhado naquela casa, mas Davi tinha vida com Deus. Ele buscava Deus. E no momento que ele se apresentou diante de um profeta que tinha intimidade com Deus, o Senhor disse: é esse aí, pode derramar o azeite. E desde aquela hora o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por que você está aqui hoje nessa igreja? Com certeza preocupado com a tua família. Você veio aqui para buscar algo para os teus parentes. Muitos estão agora em lugares que nem de perto se assemelham a esta igreja. Cada um está fazendo o que quer lá fora. Nenhum dos teus parentes está preocupado com a própria salvação. É você que está preocupada com eles. Eles não vieram nesta igreja para buscar a Deus, mas você veio buscar o Senhor. E Deus hoje, Ele não está olhando a aparência de cada um de nós. Porque Deus de fato não olha a nossa aparência. Ele não olha a roupa que você está vestindo. Ele não olha para a cor da sua pele. Não olha para as suas rugas. Ou se você é bonito, ou se você é feio. Deus olha para o teu coração. E quando Deus encontra um coração quebrantado, um coração que o busca com sinceridade, um coração que coloca o reino em primeiro lugar, aí Deus vira para a gente e diz: é este, é esta. E eu tenho certeza absoluta que você que veio aqui hoje pode tomar posse desta promessa, porque a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai se apoderar da tua vida, e isso vai ser de uma maneira poderosa, que vai te destacar de toda a tua família. No meio dos teus irmãos, eles verão que você tem o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que o jovem Davi ficou possuído pelo Espírito de Deus,
Ele passou a ter 7 qualidades. Eu quero registrar essas coisas com você e esses mistérios de Deus a respeito dos 7. Eu tenho falado bastante sobre isso, tenho ensinado isso. Mas veja que interessante. Tão logo o Espírito de Deus se apoderou do jovem Davi, que continuava sendo pastor de ovelha e não rei, ele era uma promessa de rei, um rei futuro. As 7 qualidades de Davi podiam ser percebidas pelas pessoas à sua volta. Quando o rei Saul foi descartado por Deus devido à sua rebeldia, devido ao seu coração duro, devido à sua prepotência, devido a ele sempre fazer a sua própria vontade e se esquecer da vontade soberana de Deus, o Espírito de Deus, que antes estava em Saul, se retirou dele. E quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, algum outro Espírito vai ter que chegar lá. Porque a casa não fica vazia. Quando a pessoa perde o Espírito Santo de Deus, ela não fica simplesmente do mundo. Ela vai ser habitada, o seu corpo, como casa, vai ser habitado por algum tipo de espírito. E o rei Saul passou a ser habitado por um espírito maligno. Olha só, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, porque ele estava desviado, um espírito maligno passou a possuí-lo. Jesus falou isso, que quando uma pessoa passa por esse processo, fica 7 vezes pior. Olha só, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Vamos circular uma por uma? As 7 qualidades estão aqui. Ele sabe tocar, circule isso. E é valente, a segunda qualidade. E animoso, quer dizer, é aquele camarada animado. Ele não desiste quando tentam desanimá-lo. É animoso. Seria a mesma coisa que ser um homem otimista hoje, vai? E homem de guerra. E sisudo em palavras. E de gentil presença. Bem interessante isso, né? Sisudo de palavras e de gentil presença. Quer dizer, sisudo de palavras, um homem sério, um homem que não brinca. Amém? Esse negócio do camarada ser brincalhão, piadista, o palhaço da turma, a pessoa ser a palhaça da turma, ela acha que está agradando, mas Deus não se agrada disso. Porque Jesus disse que de toda palavra vã que a gente disser aqui nesta vida, nós daremos conta no dia do juízo. Veja qualidades de Davi, veja. Já contei 6. Vamos lá? Que sabe tocar, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, 6. E a principal, a 7ª, o Senhor é com ele. Pode ter certeza que ele só tinha aquelas 6 anteriores, porque ele tinha a 7ª principal, o Senhor é com ele. E é lógico que ele só possuiu a 7ª principal, porque ele tinha uma propensão para as 6 anteriores. Era um homem de vida consagrada diante de Deus. Um homem sério. E o Senhor é com ele. Então, Davi, ele é levado até o rei Saul.
E o rei Saul nem sabe que aquele jovem é o seu futuro sucessor, já ungido e escolhido por Deus. Então, Saul ali, possuído por um espírito mau, ele está se tornando um rei louco, desequilibrado. Se desviou. O que podia acontecer? Ficar 7 vezes pior mesmo. Naquela hora em que o rei Saul estava terrivelmente endemoniado, entra Davi e começa a tocar o quê? A harpa. A harpa. Muito bem, instrumento de cordas mais antigo, a harpa. Quantas notas musicais uma harpa pode executar? Quantas? 7 notas. Não é isso? A música, 7 notas. A música é de Deus, amados. Às vezes a letra não é de Deus, mas a música é de Deus. 7 notas musicais. Ele começa a tocar e tanger a sua harpa, 7 notas musicais. Mas é só pela música que o rei Saul vai ficar liberto? Não, é porque o jovem Davi é um homem que tem o Espírito Santo de Deus. E ele começa a tocar aquela harpa, 7 notas musicais, ele com as suas 7 qualidades, um homem cheio da presença de Deus, ele começa a tanger a sua harpa e o espírito maligno sai do rei Saul. Davi nem sabia que estava sendo usado para essa finalidade, mas o espírito mal saía de Saul quando Davi chegava perto e tocava a sua harpa. Quando aquele homem cheio com a presença do Espírito de Deus chegava perto de outro cheio do espírito maligno, o espírito maligno que é mais fraco saía correndo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o teu filho, a tua filha, teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, e seja quem for, o irmão, a irmã, pode ser a pessoa mais possessa, mas o espírito maligno vai ter que correr, vai ter que dar no pé, porque chegou você cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você chega perto de uma pessoa perturbada, o espírito maligno tem que bater em retirada. O espírito maligno não pode ficar no mesmo lugar onde tem a unção do Espírito Santo. E Davi nem sabia que era usado para esse tipo de libertação. Só que você já está recebendo de mão beijada essa revelação. Você vai entrar na tua casa cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo vai olhar para você. Ele não vai ver você não, ele vai ver o Senhor no teu lugar. E o inimigo vai dizer, é melhor eu sair dessa família, é melhor eu sair dessa casa, porque aqui não vai ter mais lugar para mim. Só de você chegar ali, sem você perceber, o espírito maligno vai começar a sair. Filho perturbado, filha perturbada, marido endemoniado, esposa perturbada, irmão, irmã perturbados. Você vai ver o que vai acontecer. Quando você chegar ali cheio do Espírito de Deus, o inimigo vai ter que correr. Davi, então, é a única pessoa no Antigo Testamento que expulsa demônio. Você não vai achar mais ninguém no Antigo Testamento que faz o diabo correr. Mas está aqui, ó. Está aqui na palavra. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Pastor, como assim espírito mau da parte de Deus? É lógico que Deus tem que permitir, não é? Ou um espírito pode mandar mais do que Deus. Deus permitia, sim, que um espírito mau possuísse Saul. E mostrasse claramente a diferença entre uma pessoa que faz a sua própria vontade, feito Saul, e esquece da vontade de Deus, e alguém como Davi, que vivia para fazer a vontade de Deus. A diferença é essa. Um tem um espírito maligno e o outro tem um espírito de Deus.
Davi então passa a ser usado por isso. Agora eu vou aprofundar com você como Davi vai ser usado para a salvação dos seus 7 parentes, os seus 7 irmãos que são perdidos, aqueles que Deus rejeitou. Surge o gigante Golias, desafiando o exército do Deus vivo. Era tempo de guerra. Davi não tinha ido para a guerra, porque ele ainda era muito jovem, ele não tinha idade para o serviço militar. Veja o paradoxo, veja até essa reflexão como é interessante. Ele, o mais preparado, não era utilizado para algo onde ele faria diferença. Ele não tinha idade para servir o exército, mas ele tinha idade para servir a Deus. E ele servia o exército, sim, não o exército dos homens, mas o exército do Deus vivo. Davi, ele era ali, linha de frente no exército do Deus vivo, o mais valoroso de todos os soldados do exército do Deus vivo, não do exército de Saul. E quando o gigante Golias aparece e desafia o exército de Saul, todos ficam tremendo. E nos diz a palavra que durante 6 semanas, preste atenção, o mistério. Durante 6 semanas, o gigante Golias foi lá e insultou Saul e o seu exército. E blasfemou de Deus, tripudiou. Mas na 7ª semana, Deus envia Davi. Olha só. Durante 6 semanas, o exército de Saul e o próprio rei Saul foi afrontado, humilhado, envergonhado. Mas na 7ª semana, quem é que chega? Aquele que é cheio do Espírito de Deus. E o milagre vai ser operado aí, porque os 7 parentes de Davi, os 7 irmãos que ele tinha, todos perdidos, eles vão presenciar uma coisa impensável. Um moço com um cajado na mão e uma funda, não é? Aquela que atira pedras, uma tiradeira de couro. Um garoto derrotar um gigante tenebroso, terrível. Derrotar um gigante que todos tinham medo e cortar a sua cabeça com a própria espada do gigante. Eles vão presenciar isso. E naquela hora vai ficar claro que Davi não é igual a eles. E eles vão querer agora ter o que Davi tem. Eles tinham muito preparo militar. Eles tinham um belo físico e um belo corpo. Mas eles não tinham o que Davi tinha. E o que fazia a diferença era o Espírito de Deus dentro de Davi. O que é que vai fazer a diferença para você chegar no meio dos teus 7 parentes e ser um instrumento de Deus para salvar a tua família? O Espírito de Deus. Você tem que ter essa unção. Eles têm que ver uma coisa diferente em você. Davi, ele conquista essa vitória pelo Espírito de Deus, e a partir daí a sua vida vai se desenrolar, a profecia vai se cumprir, ele vai se tornar rei em Israel. Mas Davi, na velhice, ele tem uma preocupação: a salvação da família. Ele tem muitos filhos, mas ele continua com essa preocupação: a salvação da família. Quero que você vá comigo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Davi está velho. Olha só, Davi está velho agora, hein? Eu resumi. O tempo passou, ele reinou. Tá bom? Ele está velho agora, ele reinou 40 anos em Israel. Ele está velho agora. Ele sabe que vai morrer. Mas ele não pode partir deste mundo sem encaminhar a descendência, a salvação da família. Olha o que está escrito aqui. Olha o conselho que ele dá para o filho. Ele tinha vários filhos, mas para Salomão ele diz o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações
e entende todas as imaginações dos pensamentos. Por que Davi tem essa conclusão a respeito de Deus? Que quando ele era garoto, Deus falou para Samuel, e é evidente que depois Samuel contou isso para Davi, tanto que está registrado aqui, nós lemos. Isso ficou de domínio público. Davi sabe que Deus não olha a aparência e é Ele que esquadrinha os corações, os pensamentos, o interior humano, nada está oculto diante dele. Repetindo, ele diz, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Toda a igreja se coloca de pé. Davi está dando ao seu filho o caminho que ele deve seguir. Porque ele quer a salvação da sua família. Ele foi o motivo de salvação dos seus 7 irmãos. Mas ele não se contenta só com a salvação daqueles 7 parentes. Ele quer também que a sua descendência seja uma descendência salva. E você sabe que dessa descendência de Davi vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todas as famílias. Veja as implicações futuras, os desdobramentos, não é? No futuro, até chegar 1000 anos depois, na mesma cidade de Belém, a cidade de Davi, onde os anjos anunciam o nascimento do Salvador, o Rei Eterno, o ungido de Deus, o verdadeiro ungido de Deus, o Messias. Mas o que Davi propôs para sua descendência? Porque se ele não se preocupasse com a salvação da família, aquela descendência não terminaria em Jesus Cristo. Não terminaria no Salvador. Davi se preocupou com isso. Davi mostrou, filho, procura conhecer o Deus do teu pai e serve-o com um coração voluntário. Busca. Deus esquadrinha os corações e as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E não é justamente isso que acontece? Se você rejeitar o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você também vai ser rejeitado para sempre. Agora, Deus já deu o Senhor Jesus para a humanidade. Ele já morreu na cruz do Calvário. Você tem que buscar esse Senhor. Não um Senhor morto, mas o Senhor que está vivo. E justamente aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que enche você do Espírito de Deus. Aquele que pode fazer a tua vida transbordar da sublime graça do Espírito Santo. Você tem que buscar o Deus do teu Pai. Você tem que buscar o Senhor Jesus. Você tem que servi-lo com o coração sincero e voluntariamente. Nós vimos aqui o mistério, não é? Davi sendo usado para salvar os seus 7 parentes. Nós vimos as 7 qualidades que Davi passou a ter quando ficou cheio do Espírito de Deus, e 7 é o número da perfeição. Nós vimos que o gigante Golias afrontou, humilhou, blasfemou durante 6 semanas, mas na 7ª semana Deus enviou Davi, o livramento. E nós vemos que vida abençoada, ainda que Davi tenha passado por muitas lutas, e não resta dúvida que a pessoa passa assim por lutas. Davi é um homem que vai passar todo o seu reinado em guerra. Durante todo o tempo que ele governou Israel, uma guerra atrás da outra, às vezes 2 guerras simultâneas.
Numa época em que todo mundo morria prematuramente por inanição, subnutrição, por falta de vitamina, por uma vida difícil, Davi morreu em boa velhice, chegou à boa velhice, porque teve uma existência abençoada. Foi um homem que procurou sempre buscar a presença de Deus. O livro de Salmos tem 150 salmos. A metade foi escrita por esse mocinho aqui, ó, o menor da família. Seus salmos são revelações, inspirações. Até hoje, no mundo todo, os salmos de Davi continuam tocando os corações, levando as pessoas na presença de Deus. Olha o fruto desse homem. Podem falar de Davi o que quiser. Ah, mas ele era isso, era aquilo. Errou como qualquer pessoa errou. Errou como todo mundo errou. Mas era um homem que chegava na presença de Deus e falava: eu pequei sim, Senhor, me perdoe. Ele nunca dizia cinicamente: o quê? Eu? Imagina? Nunca foi hipócrita. Chegava ali com transparência. Reconhecia quando ele era um pecador. Ele sentiu medo quando pressentiu a possibilidade de perder o Espírito Santo de Deus. Ele clamou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não queria perder e se tornar igual a Saul, que terminou a vida em suicídio. Ele tinha medo de ficar sem a presença de Deus. Hoje Deus quer pessoas aqui de coração voluntário, que queiram servi-lo voluntariamente, com sinceridade de coração, com inteireza de alma. Pessoas que não são obrigadas a servir a Deus, pessoas que estão preocupadas com a salvação dos seus parentes e da sua família, pessoas que querem deixar para a família uma bênção, algo que vai se prolongar pela descendência. Se Jesus demorar para voltar, o que eu não acredito, porque ele já está às portas, mas se ele tardar mais um pouquinho, você poder deixar para os seus sucessores não uma herança material, mas uma herança espiritual, uma herança que não se destrói, como Davi deixou para todos nós esta herança espiritual nos mais de 70 salmos que ele escreveu. É você deixar para a sua casa, para a sua família, uma marca registrada, para que o dia que você partir, ainda que eles te desprezem, eles reconhecerão que um profeta esteve no meio deles, que você era de Deus no meio da sua casa, que você era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se Jesus tardar, o que eu não acredito, os teus netos terão que no futuro olhar para trás e dizer: o meu avô era um homem de Deus, a minha avó era uma mulher de Deus. Você tem que ser motivo de bênção para a sua família. Salomão, escute meu filho isso. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Jesus disse isso. Qualquer que busca, acha. O que você tem que buscar? Primeiramente o Senhor Jesus, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Ele diz: e qualquer que busca, acha. Aí você vai conhecer o verdadeiro Deus. Aí você vai saber quem é o verdadeiro Deus. Este que quer habitar no teu interior, que quer encontrar um coração arrependido, um coração que pede perdão, para que Ele possa entrar e derramar o seu Espírito e fazer a pessoa transbordar da sua presença. O Senhor rejeitou os 7 irmãos de Davi, porque Deus olhou para o coração deles e viu orgulhosos, prepotentes, confiam no próprio braço, não tem vida espiritual. Mas quando apareceu Davi, Deus se alegrou e falou assim para Samuel: é este que eu vou encher com o meu Espírito.
Porque Davi, perfeito não era, mas ele buscava o Senhor. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Para sempre. O inferno é para sempre. O inferno é para sempre. Nós vamos fazer um convite agora. Você pode até ser, ou se achar, entre todos aqui presentes, a pessoa mais pecadora. Você pode até se julgar entre todos os presentes, entre todos os que aqui estão, você pode até se sentir o pior de todos. Mas se você neste momento mostrar o teu coração arrependido para Deus, Ele vai perdoar todos os teus pecados, Ele vai apagar todas as tuas iniquidades, Ele vai te lavar com o sangue de Jesus, e você vai ficar pronto, pronta para ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Se o buscares, será achado de ti, mas se o rejeitares, rejeitar-te-á também para sempre. Então eu vou fazer um convite aqui, porque Deus nessa hora está olhando os corações. Ele não está olhando a aparência de quem parece santo, não. Ele olha o interior. E mesmo que ele encontre o pior pecador, se ele ver que o coração desse pecador é um coração quebrantado, contrito, arrependido, então ele aceita esse pecador. Ele aceita e transforma esse pecador no templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer o convite. Deus está olhando para o teu coração. Deus, Ele quer fazer de você uma bênção. Você primeiro tem que ser uma bênção. E se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, você vai ser uma bênção mesmo. Aí Ele vai te purificar. E Ele vai encher você do Espírito Santo. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem receber o Senhor Jesus, querem buscar o Senhor Jesus, não rejeitar, mas buscar de todo o coração, voluntariamente, quem quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, eu quero. Olha aí, olha aí, olha Deus tocando os corações, olha Deus falando em cada coração. Oh glória, os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, venham para cá. Isso, venha do jeito que você está. Eu te garanto que Deus vai te purificar. Eu te garanto que o sangue de Jesus vai te limpar de todo o pecado, mas limpar de uma tal maneira que o diabo olhando para você, ele não vai achar mais nenhuma condenação. Todos que ergueram as mãos, vem para cá e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Isso, venha, venha. Eu acho bonito isso também. Uma pessoa, mesmo com dificuldade, vem, né? Devagarinho, devagarinho, mas vem. Porque tem um bom coração. Sabe qual é o bom coração? Não é aquele que faz caridade, não. O bom coração é aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados. Saul desviou. O que aconteceu com Saul quando desviou? O Espírito de Deus se retirou dele e um espírito maligno o atormentava. Eu vou dizer uma coisa para você que está afastado ou afastada, que está sem igreja, que conhece a palavra e faz tempo que não toma uma santa ceia, faz tempo que não tem comunhão com o Senhor. A tua vida está um inferno, não minta para mim nem para o Espírito Santo. É impossível que um desviado se dê bem, ele vai ficar pior, cada vez pior. Você que está afastado, afastada, você que está sentindo que esta palavra é com você. E até você que está aqui, olha só, hein? Às vezes a dracma está perdida dentro de casa. Jesus contou a parábola da dracma perdida. E ela não foi perdida lá na rua, nem na sarjeta, nem fora de casa, mas dentro da casa. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, mas ela igualmente se sente perdida. Então eu quero convidar você para sair do teu lugar, com o coração sincero e voluntariamente, reconhecendo os teus pecados, as tuas falhas, o teu coxear, as tuas mancadas, as tuas manquejadas,
Eu quero que você, de coração sincero, se disponha a vir aqui para frente. Porque se você fizer isso, Deus vai se agradar da tua vida e a tua vida vai ser restaurada. O Espírito de Deus vai agir de maneira poderosa. O sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado e a tua vida vai ser restaurada. Essa era a qualidade que Davi tinha. Davi, ele estava no trono, mas sabia ser repreendido pelo profeta, sabia se humilhar diante de Deus. Davi estava no palácio, mas ele sabia quando estava fora da vontade de Deus. Você pode estar na igreja, mas se você reconhecer que está agindo fora e vir para frente, Deus vai perdoar os teus pecados. Deus vai restaurar a tua vida. Venha, meu amado, venha, minha amada, e vamos aplaudir muito ao nome do nosso Senhor. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela rádio. Você que está em casa, no trabalho. Você que está em qualquer lugar ouvindo esta palavra, na cadeia, no hospital, eu não sei aonde, mas o Espírito de Deus falou com você através desta mensagem pelo rádio. Você que está no trânsito ouvindo esta palavra, e a palavra falou com você. Eu sei que você está até chorando na presença de Deus. Quer entregar a vida para Jesus? Você que está em casa, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está no trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração. Você que está no presídio, se ajoelhe ao lado do teu rádio, não liga para os outros presos, não, porque agora você vai ser livre de verdade. O Espírito de Deus está te visitando aí mesmo na cadeia, na penitenciária, no presídio. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Isso, é assim mesmo. É disso que Deus se agrada, porque quem se humilha será exaltado. Oh glória! Você que está em outro lugar, até fora do Brasil, acompanhando pela internet, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu computador, porque nós vamos fazer uma oração agora. Vou convidar vocês que vieram para frente aqui na sede a se ajoelharem diante do altar. Assim como pessoas à distância estão ajoelhadas agora, e muitos no trânsito, com a mão direita sobre o coração, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, pedindo restauração. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e o Senhor conhece o meu coração. Eu não sou hipócrita, eu não sou uma pessoa que finge uma coisa e é outra. Eu estou aqui de joelhos, voluntariamente. Ninguém me obrigou, não. O teu Espírito me tocou. E eu estou aqui, reconhecendo as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. E eu quero agora, com o coração arrependido, pedir perdão. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Me purifica agora com o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário. Me purifica de toda maldade. Purifica a minha consciência. Purifica os meus olhos. Purifica a minha boca. Purifica os meus ouvidos. Purifica as minhas mãos. Purifica os meus pés. Me purifica, Senhor, corpo, alma e espírito, e perdoa as minhas iniquidades. Eu te suplico, Senhor, não risque o meu nome do teu santo livro. Não me rejeite, porque eu estou te buscando. E o Senhor prometeu que quem busca acha. Eu estou te buscando. Aceita, Senhor, a minha oração e me purifique com o teu sangue precioso. Registra o meu nome no livro da vida e não retires de mim o teu Espírito. Antes, me enche mais ainda da tua presença,
porque eu quero ser uma bênção para os meus parentes e para os meus descendentes. Em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press. 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.